Olha só, muitos problemas brasileiros emergem nos jornais aos surtos. No momento, quase todo dia sai alguma reportagem ou artigo sobre desigualdade de renda em um sistema tributário que a ratifica e agrava. Nesta quinta-feira, 5 de outubro, o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, faz no Valor um resumo didático do problema sob o título O Diagnóstico da Desigualdade. Coutinho, que anda às voltas com a apuração de irregularidades atribuídas ao banco sob sua gestão, mostra conhecida competência intelectual ao sintetizar no último parágrafo de seu texto. Em suma, a superconcentração da renda é empecilho à formação de uma grande classe média, à ampliação do mercado interno, ao avanço social e à igualdade de oportunidades. Para o bem do Brasil, são imprescindíveis: 1. O aumento da eficiência do gasto público em favor dos mais pobres. E 2. Uma reforma tributária que modernize e torne a incidência efetiva de impostos equânime e progressiva. É um discurso diferente do proferido pelo atual presidente do IPEA, Ernesto Lozardo, que, quando fala em reforma tributária, tem em mente, assim como vários pesquisadores de sua instituição, a simplificação de procedimentos para empresas. Ela seria e será bem-vinda se vier um dia ocorrer, mas é algo que concerne diretamente a estratos sociais já privilegiados e só indiretamente poderá beneficiar a turma de baixo da pirâmide de rendimentos. Como dizia em sua genialidade ímpar o saudoso jornalista João Ratti, morto há mais de 30 anos, o Brasil é um país que não tem touradas, ou seja, um país em que não existe a alternativa de morrer o touro ou o toureiro. Ambos sobrevivem aos passos de balé e às marradas, e o miserável espetáculo nunca termina. Azar principalmente quem mora no andar de baixo, expressão criada por outro jornalista brilhante, Hélio Gaspari. A questão tributária, que envolve interesses de classes sociais, é principalmente o peso enorme dos impostos indiretos, cobrados igualmente de consumidores paupérrimos e riquíssimos, e a fraca tributação da renda dos estratos mais favorecidos, o que inclui mais clamorosamente dividendos e heranças. Nesse contexto, permanece como horizonte meramente utópico a chamada igualdade de oportunidades, ou mesmo a possibilidade de ascensão social pelo esforço, dentro da lei. Fora da lei é relativamente fácil para quem deixou os pruridos pelo caminho, como se sabe e está no noticiário também todo dia. Mas se você pensa, internauta, que se trata de constatações socioeconômicas recentes, saiba que o tema tributário foi exposto há mais de 40 anos num trabalho acadêmico da COPE-UFRJ. A economista Ana Malhin apresentou em 1974 uma dissertação de mestrado intitulada Estudo sobre a incidência tributária, caso brasileiro. Em uma das tabelas encontram-se dados denunciadores do caráter regressivo do sistema tributário. Vou dar um exemplo que está na tabela, poderá ser lida aí com a reprodução do texto. A classe de renda que tinha uma receita corrente anual de 4.250 cruzeiros da época, tinha uma carga tributária total de 13,26%. A classe mais elevada, que tinha uma receita corrente anual de 135.666 cruzeiros, pagava menos, carga tributária total de 11,30%. São números da época. A variação da carga tributária total, que é a direta somada à indireta, não serviria para títulos jornalísticos sensacionalistas, mas as proporções dão uma ideia mais nítida do desacerto. A receita do grupo mais aquinhoado era 32 vezes maior do que a do grupo de menor renda, enquanto sua carga tributária era quase 2 pontos percentuais inferior. Em plena ditadura militar, num de seus períodos mais opressivos, pouca gente se importava com isso. Abordar o assunto era uma forma de
subversão da ordem. O que não deixa de ser estranho é que tenham transcorrido 32 anos desde o fim da ditadura e as forças que se uniram para derrotá-la não tenham sido capazes de promover um reequilíbrio sensível entre uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum, como dizia em 1966 um samba famoso de Elton Medeiros. É isso.